lá então. 1, 2, use as zumbés.
tenso, né? Começando tenso. Só melhora. Começamos tensos. Eu acho que desde sempre eu entendi que música ela transcende o decorar. A música é você sentir. A maioria dos caras que falavam comigo de música falavam, Zé, toda vez que alguém me ensinava, eu ficava doido. Eu tinha um maestro em Santa Maria que falava assim, Zé, e eu tirava as coisas. E ele falava assim, não, tá errado, pô, tá errado. Você tem que sentir. Eu falava, mas maestro, Alberto, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Ele falou, não, você não sabe. E aí acho que eu já começo essa resenha nossa, com esse musical, de perceber que você me deu um tema pra mim. Claro que eu não sou baixista, pelo amor de Deus. Dani Bahia, Ted, pelo amor de Deus. É que a gente tá aqui na resenha pura. Mas eu já começo esse podcast te confrontando qual é a linha tênue, qual é a medida certa pra gente fazer o coração com a razão na música. Até onde é a razão, até onde o Cláudio saca que aqui, ó, pô, aqui eu preciso da razão. Não, aqui eu preciso desenrolar a razão. E até que ponto você fala, não, aqui eu preciso entregar pra sentir a parada. Existe uma linha ou muda de projeto pra projeto, de situação pra situação? Cara, eu acho que a música que não me emociona não vai emocionar ninguém. Essa é a primeira coisa que eu tenho como filtro. Então, eu acho que só é verdadeiro quando você sente. É impossível você... Só é verdadeiro quando você sente. Só é verdadeiro quando você sente. Porque se a gente for falar do aspecto emocional, eu tenho uma coisa pra mim, que a emoção, ela carrega consigo um elemento, que é a surpresa. Pensa comigo, mano. Se eu te der a pior notícia agora, qualquer notícia ela, seja ruim, muito ruim, e você ouvir tomar aquele baque inicial aqui, e alguém chegar lá fora e falar assim, Zé, eu tenho um negócio pra te contar, mas fica calmo. Só que você já sabe. Não vai ter, por pior que seja, não vai ter. Por quê? Não tem mais surpresa, mano. Surpresa. É verdade. A mesma coisa é pro lado bom. Se eu te falar, negão, seguinte, ó, não conta nada, mas André trocou seu carro. Tem uma nave lá fora. Você é louco. Acaba esse podcast, André. Vem cá, vou te mostrar um negócio. Já foi. Então, eu acho que a emoção, ela mora na casa da surpresa. Eu acho que mora ali, tá ligado? Na casa da surpresa. Tem que ter um elemento assim que a pessoa fala, opa, peraí. Isso aqui vai causar mais criatividade, né? Vai tô dar sentindo, mais... Começa por você, o filtro é você mesmo, né? E esse que é o problema, porque a galera tá procurando essa chave aonde? Nos códigos, na matemática, nas equações, nos elementos, e não tá lá, né? Não tá lá, tá dentro da gente mesmo. A emoção, eu acho que para alguns, tem cara que fala para mim, mano, se eu me emocionar, eu boto tudo a perder, eu erro. Tem cara que já falou isso pra mim, Cláudio. Já tem cara que falou pra mim assim, se eu começar a ler, só ler, não sai nada. Eu preciso ler, se eu só pensar o que eu criei, eu não vou desenrolar. Mas como assim? Se eu me emocionar, eu ponho tudo a perder? Eu conheço um monte de gente, por exemplo, que fala assim, Mas eu acho que um cara imaturo. É muito difícil um cara maduro se emocionar ao ponto de perder a linha num trabalho. Também. Você não conseguiria fazer isso, por mais emocionado que você seja. Você tem um filtro, você tem um bom senso ao ponto de te colocar ali dentro de um... Concordo. Você tá ligado que eu sou fã de UFC, né? Aí eu tava vendo um cara falando assim pra mim, Não, um cara na entrevista. O cara falando assim, é o seguinte, raiva só vai deixar a gente perdedor dentro do ringue. Aí o cara falou assim, então, mas o lutador tem que estar com sangue nos olhos, tem que estar com raiva. Ele falou, não. Você tá entendendo? Claro. Porque tem o pessoal confunde emoção com ir pra cima, afoito. Não preciso fazer... Não, emoção é você entender a parada. Por exemplo, a gente tava tocando aqui, né? Pô, tava aqui. Aí você falou, pô, a onda é essa. Só que chegou uma hora da repetição, porque isso aqui é uma repetição gostosa. Sim. Que você vai... Eu sei que, pô, tem a fundamental, mas a dominante é bonita quando você descansa na dominante e tal. Então, exato. O recurso, ele existe, é pra ser usado. Você tem um recurso na sua cabeça, exato, mas tem o sentimento de você saber qual é a hora, porque nem toda hora você vai usar. Você vai sair porque o Cláudio falou pra mim, não, mano, isso aqui é isso aqui, ó. Não sai disso aqui. Então, eu ouso a crer que a música é você ter muito timing.
É que tem gente que tem a música na mão e tem gente que tem a música na cabeça. Eu acho. Como assim? Me explica, pá. Tem gente que tem um mecanismo tão incrível, pronto, e tem gente que não tem. Então ele precisa pensar a respeito para depois ele decorrer sobre isso. É verdade, é verdade. É verdade. Tem gente que ele é tão mecanicamente incrível que ele nem precisa... Qual é o tom? Só... O mecanismo dele não dá tempo de se processar, de mastigar, de oferecer, de pensar nas outras possibilidades que tem, além daquela que já está muito pronta na mão dele, naquela que ele estudou a semana inteira, entendeu? É, mas eu fico com um raciocínio. Eu sou dos caras que eu gosto de ver o cara falando assim, pô, vou trazer uma coisa nova. É o elemento surpresa. E não, A gente volta lá. E quando eu falo, não depende da velocidade. Agora nós estamos falando de tecladista, né? Nós estamos vivendo uma fase de bastante gente que sabe que tem tecnicamente incrível, né? Eu tô vendo. Você abre o YouTube, você fica... A internet abriu essa porta, né? Só que ao mesmo tempo eu tava falando com o Daniel Bahia, um abraço pro Daniel Bahia, que a gente tem que revisitar o pessoal do passado. O Daniel Bahia falou uma frase incrível. Falou assim, só vai pra frente quem vai pra trás. Ó o Bahia, mano. Bahia e as tiradas dele. É, verdade. Tá entendendo? Eu concordo. Só vai caminhar pra frente quem vai pra trás. Mas eu entendi o raciocínio dele. É porque você precisa saber de onde as coisas vêm. Senão você pega o assunto pela metade, tá ligado? Eu adoro o Pharrell. Adoro tudo que tá acontecendo agora na cena. Mas pra esses caras serem quem são, eles tiveram que ter referências, mano. E as referências são sempre anteriores, mano. Então pra você construir algo novo, você precisa partir de alguma coisa. Deus fez o homem a partir do barro. É a partir de alguma coisa que se cria outra, velho. Então, essa ideia de não buscar... Não, vou estar aqui, vou ver o que está rolando agora e você... Não, eu acho que... Isso não existe, né? Eu não acredito. Essa parada fala, não e se tiver, eu ainda não conheço. Desconheço. Mas aí tem que amar a pesquisa também, mano. Tipo assim, você faz por quê? Aí é o lance também do propósito. Você está fazendo esse negócio por quê? Você quer deixar... Você está falando o quê quando você toca? Qual a tua mensagem, mano? Tá ligado? E tem gente que não tem a mensagem, mano. Ele só toca. É, porque no meio do processo, o cara aproveitando que você viu que aqui no... Seja bem-vindo, você está aqui no podcast No Microfone. 10 minutos depois, né? 10 minutos depois. Entramos na viagem aqui. Ó, aqui hoje foi tudo diferente. Aqui a gente tocou. Você nunca viu eu tocando, né? Eu acho que o Rod tá aqui, meu diretor tá aqui, a Karen tá aqui. Tá vendo que eu nunca toquei. Você vê que o programa é... E ele ainda me zoou. Ele vai falar que o programa é especial. Mas, deixa eu falar. Sabe por quê? Porque ele falou assim, pô, programa é especial, só que todo mundo fala isso. Só que eu vou falar, pô, sabe por que é especial? Esse é. Porque o Cláudio Dias é um cara que é minha referência. É um cara que eu me espelho muito. Por duas coisas muito básicas, que parece clichê, mas pra mim não é clichê, é real. O cara, ele saiu de uma condição de que ninguém esperava. Por exemplo, ele é um cara que veio da periferia igual eu. Sim. Até porque nós somos da mesma família, meu primo, tenho a honra de estar com ele aqui. Mas eu consegui ver o profissional que Deus fez, o pai de família que Deus fez, o músico que Deus fez, os desafios que Deus fez ele passar, as correrias que Deus fez ele passar, as opções que ele teve que tomar. E hoje ele está aqui. Como ele está aqui? Ele está aqui hoje um cara que eu consigo ver, que ele consegue ver a cena, consegue andar com a cena, mas sem se abusar da cena. Sim. E então hoje eu vou pedir para você com muito carinho, assim, você que está assistindo esse programa, você ficar aqui de boa. Vai ter corte esse programa, vai ter corte. Mas eu acho que eu queria que você pegasse esse programa do começo ao final, porque a gente vai sair muita coisa legal aqui para você que pensa em entrar na música, para você que quer entender como é que funciona ali por trás dos bastidores e tal. Porque tanto ele quanto eu, a gente vai falar bastante coisa legal pra você. Cláudio, é um prazerzaço, irmão. Eu fui no seu, não fui? Cara, é maravilhoso estar aqui, né? A gente tá falando, isso aqui era uma ideia e ver a ideia materializada hoje e participar disso aqui, pra mim é um prazer. Obrigado pelas palavras, mano. E, tipo, porque eu tô em casa, velho. Graças a Deus tô em casa. Tô em casa demais. Você faz parte disso aqui, né? Você tá ligado? Você faz parte disso aqui. O Cláudio que me ajudou, ele falou, vamos pra cima, vamos pra cima. Vai dar certo. O Cláudio tava desmontando um dos lugares dele, um dos lugares que ele sempre montou. Ô, cara, vamos fazer parceria. Pega lá, tem coisa minha parada, vamos começar o seu. Falei, pô, só se for agora. Fomos num dia de chuva,
Carregamos coisas na cabeça na chuva. Foi verdade, mano. Você tá entendendo? Aí é o começo, né? É o que a gente fala. Tem gente que vai pegar a história do meio. Eu tava falando aqui com o Luan. Vai chegar e vai falar assim: caramba, o Zé montou estúdio, não falou nada. Eu tava falando com o Luan, irmão, que às vezes os caras Aí agora eu vou falar pra você, porque você participou das duas cenas. Você teve uma época, já vou entrar na sua história de supetância. Você teve uma época que você tocou no secular. E teve uma época que você também tocou na igreja. Sim. E o Luan veio aqui falando assim, ele falou, às vezes o cara da igreja, ele tem mais capricho do que o cara do secular. Mais capricho assim, ele é mais nojentão. Ele não dorme no hotel e tal. E ele falou que já fez estrada pra tudo que era lugar, que às vezes ele ficava em situações que um cara do gospel não quer ficar, já está reclamando. Então, eu queria falar com você, qual a diferença que você vê entre esses dois mundos, assim, essa parada de você viver na igreja, e o cara tem tudo na igreja, o cara dá para fazer as paradas, só não tem o recurso, isso é verdade. E ele não faz. E o cara que está no mundo, ele tem o recurso, mas ele não tem a estrutura que a igreja tem do dia a dia, de ter o tempo. A igreja dá o tempo para ele, dá o instrumento e dá a capacidade. O cara do secular não tem o tempo e muitas vezes não tem o lugar. Mas ele tem o recurso, que é o recurso que vai fazer a casa dele se alimentar. Quais são os prós e contras do cara que tá na cena? Porque você já viveu essa cena. Você já viveu essa cena do ônibus, de correria, e você viveu a cena de também deu tempo de tirar uma base, de fazer uma VS, de colocar um shake, de criar uma coisa com conteúdo na igreja. Quais são os prós e contras dessas duas cenas? De trabalhar nas duas cenas, né? Trabalhar as duas cenas. Eu acho que, cara, assim, a igreja, ao mesmo tempo que te dá esse suporte, o problema da igreja é que às vezes a igreja condiciona alguns tipos de comportamento que não são profissionais. Saca? Por exemplo, a gente estava conversando, né, sobre... Por exemplo, no secular não existe você chegar e falar assim, me empresta seu instrumento aí que eu não trouxe o meu. Ô, cara, acho que meu cabo deu problema aqui, você tem um cabo aí? Isso não existe? Não existe. Não tem como. Não tem como. É muito difícil. Só se tiver um amigo, mas secular, cara. Porque todo mundo entende que tá ali é trabalho. Tipo, é surreal. As pessoas não entendem que, tipo assim, pô, às vezes o cara da igreja ele não vai entender o quê? Mano, imagina você chamar um eletricista para arrumar o seu problema elétrico aqui. O eletricista chega na sua casa e fala assim, irmãozão, pô, legal, já vi qual é o problema aqui, mas eu não trouxe... não trouxe nada, cara. Você tem alguma coisa aí? Não é meio... E muitas vezes a gente se porta assim na church. Essa coisa não existe. Essa coisa não existe, mano. Se você se coloca como um profissional... Ó, eu posso contar uma situação que eu passei? Claro, claro. Posso contar uma situação? Mano, uma vez eu tive um problema de esquecer... Não esquecer não. Eu tava produzindo, né, um DVD para um artista de hip hop. DVD grande, elenco grande, muita gente. E aí, cara, uma das participações de um dos artistas, ele pegou e falou assim, ó, a música não tá igual ao disco. E se a música não estiver exatamente igual ao disco, não dá para fazer. E qual era a diferença? A diferença é que o disco, a bateria era uma bateria sample e nós estávamos reproduzindo com uma bateria acústica. Então vai ter uma diferença sonora. Sem dúvida. Óbvio. E aí, o artista da banda ele olhou para mim e falou assim, e aí? Na época eu fazia a direção musical dessa banda. Ele falou, e aí? Aí eu fui falar, eu falei assim, olha, essa diferença sonora está acontecendo e vai ter, porque a gente está reproduzindo a música dele com uma bateria acústica. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, esse é o problema. Eu não ouvi você falar a solução ainda. Você é o quê? Você é um fazedor de problemas ou um solucionador de problemas? Então, é esse tipo de situação que forja você um cara que você entende. Você fala, cara, eu tô aqui para resolver problemas, não para criar problemas. A minha mente tem que ser de um cara que soluciona tudo aqui. Eu não posso ser um cara que chega aqui e traz mais um problema, seja ele qual for, esquecer um cabo, ou não saber a música, ou chegar atrasado, ou brigar com o companheiro de trabalho, ou falar uma conversa fora de hora, ou me vestir com a roupa errada. O músico ele tem que entender que ele é um solucionador de problemas, cara.
O cara te paga pra ele não ter nenhum tipo Zero de problema. problema. Cara, se você for no restaurante, você não quer ver um prato sujo. Se você for no cinema, você quer a tela perfeita. Tudo você quer. Então, quando você vai... Exato. E eu acho que aí é onde mora a nossa diferença. Né? Agora, eu preciso ser justo. A igreja é uma das maiores escolas que tem. E aí é onde eu queria saber de você, né? Todo mundo vem desse lugar aí que você encontra na rua? A maioria. Cara, porque a igreja é o único lugar que te dá liberdade para você criar uma certa identidade baseado nos erros e acertos que você pode cometer. Tô falando não o cara que trabalha numa igreja que chega lá tem que bater o cartão. Tô falando o cara que toca no ministério de louvor, que ele chega lá com uma ideia de mudar o arranjo, de testar um timbre, de mudar o set, de mudar a música, de fazer a música mais uma vez, de abertura, de fazer um solo no meio da música. Cara, nenhum lugar, nenhum artista vai deixar você fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. E a igreja, se você for um pouquinho, o pastor já vai com a sua cara e já vai falar assim, pô, meu filho, fica à vontade. Eu sou prova disso. Então, a gente tem uma liberdade criativa dentro da igreja que não existe lá fora. E por isso que a gente... Essa fábrica de talento, mano. Entendeu? É por isso que a gente tem esse expoente de caras de uma geração que veio agora, que já está vindo nos últimos, 20 anos, que a igreja produziu. É verdade. Então, sendo justo, né? Colocando você foi assim, extremamente cirúrgico, é verdade. Porque a igreja é um balão de ensaio gigantesco pro músico, né, velho? Eu tô me lembrando de assim, 97, 98 para 99. Tinha saído da banda Maná, que a gente fazia parte, tocava junto. E eu fui para Santo André, numa igreja chamada Renascença Santo André, e lá tinha um piano de cauda. E eu ficava o dia inteiro tocando piano de cauda. E aí a minha função era tocar nos cultos e desenvolver cantatas. Eu nem sabia o que era isso. Olha que maravilha. Aí eu comecei a entender que cantata era criar, cara. Criar sobre a ressurreição de Cristo e criar sobre o nascimento de Cristo. Eram 2 momentos no ano que eu não sabia. Pô, eu vinha da igreja tradicional, né? Eu vinha da igreja que cantava os corinhos, né? E ajudava as irmãs na hora da oportunidade. Até a irmã achar o tom e você correr atrás dela, né? Meu irmão, quero cantar um louvor, e aí você ficava. Isso é uma escola, cara. Essa coisa. Isso é uma escola. Não deixa de ser uma escola. Você tá treinando, mano. Seu ouvido, você tá trabalhando sua percepção. Então, eu acho que o melhor dos 2 mundos é você, eu acho, o melhor dos 2 mundos. Sendo bem sincero. Isso aí não tô falando que é o certo, Quem tá? souber viver. O melhor dos 2 mundos. Aproveite o que você puder na igreja, para que você, quando chegar no secular, aprenda a trabalhar lá direitinho. Então. Aí também tem outra coisa curiosa que eu quero perguntar para você. A igreja tem esse ranço, e a igreja tem uma teologia correta também sobre isso. A gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Tem muita gente que usa esse versículo, eu vou falar na linguagem pastoral, de que você não pode ter as mesmas... E aí tem muita gente que usa essa palavra para você levantar uma defesa contra quem trabalha no secular. Se eu for ver assim, o advogado não pode trabalhar, porque o advogado está no secular. O médico está no secular. Eu acho que esse é o tipo de coisa que vai ficar com o tempo, né, mano? Você não acha? Sabe aquela história que não podia assistir televisão, não podia jogar bola, não podia usar isso, não podia... Eu acho que esse... Já não se discute mais isso? Não. Na sua opinião, já não se discute mais tocar no secular ou não, na opinião Eu acho que vai ficar. Eu acho que quando eu cheguei, isso era uma temática extremamente de relevância, que todo mundo... Era um escândalo você tocar. Hoje já não é tão. E a tendência é isso acabar, essa discussão acabar, e a gente ir para outros tipos de discussão à medida em que a coisa vai evoluindo. É importante ouvir isso de você, porque eu acho que isso existem algumas coisas dentro da discussão da igreja e do músico. Por exemplo, você tem uma opinião a respeito disso? Você acha que sim ou acha que não? Eu não tenho mais, cara. Eu não quero mais pertencer ao... Eu acho que para mim é tão óbvio essa coisa toda, saca? Na minha cabeça, assim. É muito óbvio. Eu tenho uma opinião assim. Eu tenho uma opinião de que o cara precisa trabalhar. E eu tenho a opinião que tem algumas coisas que a gente não precisa mais. Se a igreja amadurece, ela não precisa mais voltar nesse assunto. Yeah. Amadurecer espiritual. Eu acho que é isso que você está querendo dizer também, eu concordo. Sacou? Se a igreja amadurece, por exemplo, se eu amadureço a ponto de me permitir confiar
no meu casamento, confiar na minha família, então eu não preciso mais ficar preocupado se minha esposa vai sair sozinha. Entendeu? Ela vai sair sozinha. Eu acho que algumas discussões elas vão ficando velhas, mano. Vão ficando ultrapassadas, tá ligado? Algumas discussões, elas fatalmente vão ficar velhas, porque as temáticas... O mundo vai evoluindo e a gente vai lidar com outros tipos de problemas, tá ligado, velho? A tendência natural é a gente discutir outras coisas, eu acho. E esse tipo de coisa vai ficando pelo caminho. O Cláudio, agora a pergunta, sei lá, o que você... Como nasce essa parada sua pro teclado, né? Agora eu vou falando do cara que eu conheço, que é o cara... A gente tava falando com o Rod aqui, o Rod não sabia, o Cláudio era violonista. Exato. E talvez você que tá assistindo o meu programa e acompanha o Cláudio... Tocava violão, gente. Cara, é muito louco isso aí, porque todo mundo tem uma história bonita, né? Que começou desde pequeno, o pai comprou, o cara viu alguém tocando, aí ele se apaixonou. E eu não foi nada disso, cara. Não tem romantismo nenhum na minha história com esse negócio aqui. Eu queria até ter uma história legal pra falar. Nossa, quando eu era criança, uma vez eu sonhei, a irmã veio orar por mim. Sabe, esse tipo de coisa que é legal que o pessoal fala. Mas não, mano. O teclado entrou na minha vida por causa de... Primeiro, por causa de uma igreja, cara, que eu fui tocar violão e a igreja ficou sem tecladista. Só que nessa época da minha vida eu estava vivendo uma transição. Uma transição, assim, de quem eu era. Eu estava vendo, tipo, uma crise de identidade. Eu ainda não trabalhava com música. Não vivia de música. Música era uma coisa que... Eu vou te fazer as perguntas que como o público não sabe, mas eu sei. Mas o Cláudio trabalhava de quê, irmão? Gente, vou te falar uma coisa pra você. Essa resenha é ótima. Pior que eu falo isso, tem gente que fica assim, Mas, gente, a verdade é o seguinte, até os 22 anos de idade, eu montava peça de carro, cara. Repete que você vai pro corte. Até os 22 anos de idade, a minha função era montar peças de carro. Eu era um metalúrgico, cara. O Cláudio, cara. O Cláudio é o cara que eu me identifico muito com ele. Quando eu falo pra você que ele é minha referência, porque às vezes ele me contava umas resenhas do trampo, que eu ria, eu chorava. Pô, a gente tem muita parte... O Cláudio é o cara, eu vou contar, ele vai me interferir. Pode me cortar. Ele me contou que uma vez, ele foi pro carro... músico na área errada. Agora você vai concordar comigo. Músico na área errada é uma droga. Total. Por exemplo, eu tenho uma... Não, eu vou deixar ele contar dele. A minha, eu tenho uns negócios, por exemplo. A Andrea sempre proibiu eu buscar as crianças sozinho. Tá ligado onde eu vou chegar? O medo, né? Cara. O medo. Porque músico no lugar errado. Porque o músico, assim, o músico é um cara especial. Total. Especial. A gente é diferente. É um cara que, tipo, ele tá aqui e não tá. Você pode estar conversando com o cara. Se eu tiver num dia que eu tô compondo... Esquece. Você tá falando comigo e você tá em falando Nárnia, mano. Eu tô em outro lugar. Tá em Nárnia. Então a Andrea falava assim, eu já fui buscar Vitor na escola e voltar com a mochila e deixar ele lá. Nossa, eu não vou ser cancelado não, né? É pesado. Eu não vou ser cancelado não. Corte! O Zé esquece o filho. Ó, eu já fui buscar o Vitor na escola, volto com ele e deixo a mochila. No outro dia eu voltava com a mochila e deixava ele. Ô, mano, outro dia eu voltava com ele e deixava o carro. Eu vou te contar. Ó, essa resenha você vai lembrar. Você tem um igual, você conta a sua na sequência. Eu morava na Lins, tinha um Carrefour ali no Cambuci. Eu fui fazendo alguma coisa na minha cabeça musical, sou de musical. E eu lembro que eu fui fazer a compra com o meu carro. Eu tinha um Polo, você lembra do meu Polo? Eu lembro desse Polo. Deixei o Polo e fui conversando, ouvindo o som que eu tava ouvindo. E eu cheguei em casa na volta, suado, com as coisas, com as sacolas nas mãos. E a André virou pra mim, cadê o carro? Não, é um absurdo, né, mano? Eu vim cantando. Será que essa parada é uma parada de família, mano? Agora conta pra galera também, você. Cara, eu lembro que eu trabalhava eu ia com o ônibus da empresa, né? Mesmo. Todo dia eu ia com o ônibus da empresa. E aí um dia eu acordei atrasado e fui com o meu carro. Aí eu trabalhei o dia inteiro, saí da empresa, entrei dentro do ônibus da empresa. E o meu carro no estacionamento. Só que nisso eu tava com a chave do carro, rodando assim. Sentado, rodando a chave do carro. E aqui, bicho, depois de um dia de trabalho, uma hora eu bati a chave na minha cara. Eu bati a chave, dentro do ônibus indo pra casa? Desde o ônibus indo pra casa. E o coração? E eu era novo na empresa, mano.
Cara, quando eu olhei a chave que bateu na minha cara, eu olhei a chave, eu falei, a chave do meu carro, cara. Aí você... Ô! Caramba! Levantei, ô, motorista. Os caras, mano, imagina, um monte de empresa, né, mano? Isso durou por quanto tempo na sua vida? Até quando essa chave teve... Você falou assim, peraí, porque isso eu acho que é um diagnóstico que você tá no lugar errado. Mano, eu vou te falar, eu sempre... Quando que a chave bateu ou já sempre viu isso aí? Eu vou te falar uma coisa, mano. Quando eu comecei a trabalhar lá, tem uma coisa que é muito louca, é importante falar. Quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei super feliz. 18 anos, eu tinha arrumado um emprego de carteira assinada, era o sonho do meu pai. E o sonho de qualquer pai que vai entrar no mercado de trabalho, primeiro emprego e tal. Aí eu entrei. Depois do segundo ano, eu já comecei a entender que aquele negócio não era para mim. E você sabe porque você não participa, você não consegue se adequar. É sério, mano. Por exemplo, eu não assisto futebol. Cara, um metalúrgico que não assiste futebol é um cara excluído, irmão. Eu não bebo. Futebol. Rede Globo. Você assistiu, não sei o que lá, televisão aberta. Então é um monte de coisa que é dentro de um universo que faz muito sentido pra galera. E pra gente não faz. Que pra mim, mano, não fazia o menor... Tipo assim, imagina você 5 horas da manhã, um cara chegar e falar, e o seu Corinthians? 5 horas da manhã, velho. Aí você olha e fala assim pro cara, do que você tá falando, cara? Tipo, não faz o menor sentido, cara. As piadas, você não ri. Aquelas piadas de peão, que você... Né? Peão no bom sentido, né? Não, peão de outra área. Né? Ah, você viu a mulher lá, não sei o que lá, e você fica olhando pro cara, você fala, nossa, bicho, que escroto. Você pensa, né? Mas é você que tá deslocado. Só que não é o cara que é escroto, é você que... Que tá deslocado, tá fora. Então, só que com 4 anos que eu tava lá dentro, eu entrei com 18, com 22, isso ficou insuportável, pô. Insuportável. Todo dia eu falava assim, hoje eu não vou trabalhar. Todo dia. Todo dia. Tanto que quando eu fui mandado embora, eu fui pro RH, meio que com a cara feliz assim, e todo mundo você assim, já sabia eu que olhava, você ia já. Tava tendo um corte louco pra sair fora daquele negócio. Okay. Aí eu lembro que quando eu cheguei no RH, assim, meio com aquela cara de pastel, a moça falou, você sabe o que você tá fazendo aqui? Porque ela achou que eu tava tá ligado? De vacilando, tipo assim. Eu falei, sei, eu vou ser desligado. Ela, e você tá feliz? Aí eu falei assim, acho que tô. Aí ela, você pediu? Aí eu, não pedi. Aí ela, tipo, esse cara aí não tá bem não, né? Deve ter pensado, esse cara não tá bem. E eu lembro que me bateu uma felicidade, velho. E quando eu saí do portão já bateu aquela tristeza. Porque, cara, eu não tinha a menor ideia do que ia fazer da vida, velho. Eu só sabia que aquilo não era pra mim. Só que imagina eu, com 22, sem faculdade, sem estudo, nem nada, família humilde, quebrado, morando no final do ABC, sem perspectiva. Cara, eu era projeto falido, mano. Qual era a chance? Eu ia fazer o quê? Nesse momento, aí eu volto pra pergunta que você me fez. Eu tava numa igreja em que não tinha tecladista, e o cara falou assim, cara, tem um teclado aí, você vai ter que tocar. Eu com 22 olhei pra esse negócio e falei assim, pô, tá aí. Se eu ficar bom nesse negócio, pode ser que eu consiga viver de teclado. Esse era o plano, mano. Não tem mais nada pra te falar. Esse é o plano. Esse era o plano. Tipo assim, por mais absurdo que seja, com 22 anos eu olhei pro negócio e falei, se eu ficar bom nisso aí, pode ser que dê certo. Mas aí eu acho genuíno. Eu acho genuíno o que você tá falando. Muita gente acha meio estranho. Não, eu acho super genuíno porque é o seguinte... Você é o primeiro cara que então fala isso. Eu acho bem genuíno porque eu tô cansado de ver gente que já tem uma frase pronta pra essa parada. Não, sempre foi isso aí. Isso aí eu queria. Não, eu não tenho. Isso aí eu... Não, sabe por quê? Porque na maioria das vezes a coisa mais genuína é você não... A Bíblia fala aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem, irmão. Eita. Sacou? Forte. Eu acredito muito no flow de Deus. Forte. Tá ligado? O flow de Deus é um lance louco, né? Quando você acredita nesse flow, o que é o flow de Deus? Assim, você que tá assistindo, eu tô querendo dizer na linguagem da gente, mas o que eu tô querendo dizer é que Deus, a Bíblia fala que ele não deixa
os pássaros dos céus, sem lugar para morar, imagina a gente. Então ele cuida da gente. E eu acho que a música ela é feita de experiências. E uma experiência vai te levando a outra. Não, total, cara. E outra, o que você tá falando é muito louco, porque tem o flow de Deus e tem você entender que para você viver isso, você vai precisar de abrir mão de algumas coisas. E durante 2 anos eu entrei num processo maluco de estudar teclado, estudar música. Você abriu mão de muita coisa nesse processo? Eu abri mão da vida. Quando eu falo abrir mão da vida, é tipo... que você falasse, porque desse período eu não lembro, eu não participei. Não, ninguém lembra de mim porque eu sumi, mano. Eu sumi. Minha mãe muitas vezes entrou lá e falou assim, você tá bem? Porque eu não fazia nada além de tocar teclado o dia inteiro, mano. Desculpa, acho que a galera vai querer saber disso, eu também. Você tem uma noção Era o de seguinte, time, de tempo que você ficava nisso? Tenho. Foi mais ou menos 2 anos e alguma coisa. Porque, por exemplo, quando eu fui mandado embora, o plano era o seguinte. Fui mandado embora, eu era solteiro, morava ainda com os meus pais. Então eu tinha uma grana que pingava ali e uma grana de rescisão. Eram 5 meses, né, que pinga de seguro, acho que ia, e mais a rescisão. O plano era o seguinte, se eu não sair de casa, esse dinheiro vai durar mais tempo. Então se eu apenas respirar e dormir... Ô, gente, vocês estão ouvindo isso aí, gente? Ô, gente, essa é a cabeça do músico. Se eu respirar e dormir, e essas roupas durarem mais uns 2, 3 anos, e eu não namorar, não ter amigo, porque tudo tem um custo, bicho. Você tem uma vida... A vida social, ela tem um custo, cara. Então eu abri mão da vida social, eu abri mão da vaidade de me vestir legal, eu abri mão do entretenimento, de ir no shopping com a galera, ir no cinema. Você abriu mão disso tudo? Abri mão de tudo. Olha que louco. Eu lembro, velho, que meu pai... Essa história eu já contei algumas vezes, mas é boa contar. Pô, imagina Você conhece meu pai, velho? Fernando, né? Você é maluco. Muito respeito. Isso aí mudou minha vida. Isso é uma coisa que eu trouxe pra mim e espero conseguir fazer isso. Porque hoje eu vejo o que ele fez... É de responsa. No meio desse processo, eu já estava há alguns meses enfiado dentro de casa, sem sair pra nada. Meu pai entrou no quarto. Ele entrou assim... Mano, o meu quarto, ele era tipo... Eu sei, eu dormi lá, a gente dormia junto, porra. Era uma caverna escura, um negócio assim, meio... Com umas anotações minhas que eu fazia, uns recortes de livro, uns pedaços de livro que eu tinha, que era o que tinha pra estudar, não tinha internet. Aliás, esse processo eu passei sem internet, só pra fortalecer sua fé. E você que abre o YouTube e fala, eu não sei o que estudar. Então... Não, é importante, eu acho que é importante. Só um parênteses aí. E meu pai, ele pegou e falou assim... Ele entrou no meio dessa loucura minha aí, ele falou assim, que é isso aí? Acho que nem ele lembra disso, cara. Isso me marcou muito, eu vou carregar isso pra minha vida. Ele falou assim, que é isso? Eu falei assim, eu tô estudando. Ele falou, estudando o quê? Eu falei, tô estudando teclado, música. Eu sentado assim, com fone de ouvido, em frente a um Yamaha PSR, sei lá o quê. E ele em pé aqui, ó, na minha frente. E nessa hora você não consegue olhar do olho do seu pai. Você não é, tipo... É meu pai, irmão. Você não olha assim pro seu pai, assim, com essa altura. Não, eu abaixei a cabeça e falei, eu tô estudando. Estudando o quê? Eu falei, música. Aí ele, pra quê? Aí eu falei, porque eu vou viver de música. Você falou isso pro seu pai, Cláudio? É, falei. Uau. Aí ele falou... Você falou que ia viver de música? É, falei que ia viver de música. Aí ele falou assim, não, peraí. Você não vai mais procurar trabalho? Porque, mano, você falar que vai viver de música é a mesma coisa que falar que você não vai trabalhar. Naquela época, há 20 anos, quase 20 anos atrás, imagina eu falando isso pro meu pai, há 20 anos atrás. Acho que na cabeça dele nem sabia que dava pra viver de música. E nem eu também muito sabia se esse negócio. Mas eu falei assim, porque eu vou viver de música. Aí ele falou assim, você não vai mais procurar um trabalho? Aí eu, não, eu vou viver de música. Sabe quando você fala baixinho com seu pai? Aí você fala, eu não vou viver de música. Meio que a voz não saindo. Mano, meu pai ficou parado assim. Ó. Eu falei, putz, agora, né? Vai vir o concerto, né? E eu lembro que eu fiquei assim, mano. Ficou aquele silêncio. Eu não olhava para ele aqui, ó. Olhando para mim. Eu falei, meu Deus, o que ele vai falar?
Se ele mandar embora. Mano, passou 1000 coisas na minha cabeça. Se ele mandar embora, eu pego o meu teclado e. Mano, eu sei que eu bater cartão e montar peça de carro, eu não vou. Sabe o que meu pai fez, mano? Ele virou as costas e foi embora, mano. Ele nem pegou e falou: filhão, que ideia maravilhosa, eu vou comprar eu vou te ajudar. Nossa, vai dar super certo. Ele não fez isso. Mas ele não falou assim: você tá louco, vagabundo? Vai procurar emprego, você tá maluco? Você tá com 22, você vai ficar na minha casa o dia inteiro tocando. Meu pai, naquele momento, ele me ensinou uma coisa. Eu já era maior de idade. Eu estava recebendo uma grana. E ele deixou eu escolher o que eu queria fazer da minha vida. Por mais difícil que fosse naquela época, ele teve a empatia de falar: eu vou deixar esse cara quebrar a cara. Porque, irmão, eu no lugar dele, eu sou pai hoje, irmão. Ou eu ia falar, eu não sei se eu conseguiria ter a grandeza que ele teve de apenas deixar. Eu não estou falando de me apoiar, porque apoiar também é ruim, apoiar. Porque às vezes você frustra, porque você apoia a música, você fala, filhão, vai dar certo, e às vezes não dá. É a velha história do moleque que quer jogar bola e o pai começa a comprar chuteiro, leva, não sei o que lá, gasta dinheiro e não dá certo. Ou então desanimar, que também é o ruim também. Falar assim, não, isso aí não vai dar certo. Tá louco? Que negócio de música. Então ele teve uma grandeza naquele dia, porque aquele dia ele poderia ter acabado com tudo isso aqui, bicho. Naquele dia. Talvez talvez esse podcast aqui ou aqui não existiria assim. Naquele dia. Isso é muito forte. Ele fala assim: não, esquece, esse negócio não vai dar certo. Você mora na minha casa, pô. O dia que você tiver a sua casa, você faz o que você quiser. E ele teria autonomia para fazer isso. Teria. Então eu não sei se eu tenho a grandeza do meu pai. Eu não sei se eu teria a grandeza. E hoje, hoje sendo pai, quando eu vejo a minha filha fazer qualquer coisa, eu já não quero deixar ela quebrar a cara. Mas a verdade é que ele teve essa grandeza. E eu espero um dia chegar a ter essa grandeza também de olhar e falar assim, pô, quantos anos ele tem? Tem 22. Ele vai quebrar a cara, mas eu vou deixar. Eu não vou falar que sim, mas nem que não. Então eu vou deixar ele. Pô, Zé, a gente é pai, mano. É difícil. Difícil deixar ir. Falar, não vai não. E ele fez isso por mim, cara. É por isso que eu tô aqui. Isso travou você. Isso deu uma... Porque isso vai criar em você... Isso, a partir daí, vai criar... Tipo, agora eu tô por minha conta. Agora eu preciso entender. Agora, chega uma hora que você fala assim... Agora eu preciso destravar. Se eu não destravar, não vai acontecer mais nada. Agora eu tô por conta e risco. E eu acho que a partir daí, uma vontade não só de continuar estudando, mas de ir até o final, e agora não tem mais volta, nasceu aí, eu acho. Não sei se nasceu aqui, mas a partir desse dia, eu tive a certeza que ele pelo menos respeitou o que eu queria fazer. É, também. Pode ser. Ele respeitou, mano. Pode ser. Ele poderia se impor, mas ele teve a decência de respeitar e falar assim, ele é um adulto. Eu não vou interferir, mesmo que eu possa, mesmo podendo, eu não vou interferir. Ele é um adulto. Eu já tive essa conversa com você. Você se vê hoje em outra área? Eu vou responder. Eu te fiz uma pergunta que eu te respondo. Hoje eu já me vejo. Eu por várias vezes já me vi em outras áreas agora, depois de um tempo, na música. Não porque eu não ame música, pelo contrário. Música eu amo de uma maneira louca. Mas eu me vejo com muita maturidade hoje de fazer outra coisa. Cara, tem uma coisa que eu falava e hoje a maturidade a cabeça não vai mudar. A maturidade é maravilhosa, né, velho? A gente já teve essa conversa, já teve outras respostas. Teve uma vez que eu falei para eu tava conversando com um garoto, ele falou assim, a música é a coisa mais importante na minha vida, mano. Sem música é o ar que eu respiro. Eu falei, não é não, cara. Não é não. Eu também já falei isso, mas não é não. A música não é tudo pra mim, não. Desculpa, gente. Decepcionei um monte de gente aí. Não é mesmo tudo pra mim. Legal, Cláudio. Não é mesmo, cara. Hoje, na escala de prioridades, a música não é nem, acho que, em terceiro. Então, facilmente eu te respondo que se eu precisar de mudar de área, se eu tivesse que, por conta das coisas que são primeiro na minha vida, eu mudaria.
E aí, vamos entender isso aí. É isso que eu quero. Vamos entender. Vamos entender essa coisa. Igual essa frase de, tipo, a música é tudo na minha vida, não é, velho. Sabe por quê? Se você estivesse numa situação em que o médico te proibisse de fazer música, você faria música? Não. Você morreria pela música, saca? O médico falasse assim, cara, você tem um problema em que você não pode tocar. E se você tocar, vai estourar uma veia no seu cérebro, você vai morrer. Se você tocar, é certeza que você vai morrer. Você subiria num palco pra fazer um show? Não. Se você aí de casa respondeu que sim, talvez a música seja bastante importante pra você. Agora, se você tem um pouquinho de amor, assim, pela existência aqui no plano terrestre, e fala assim, não, peraí, mano. Eu gosto de música, mas eu gosto de estar vivo. Então, quer dizer, a música não vem primeiro que a minha saúde. A música não é tudo pra mim. A saúde vem primeiro. Se eu te colocar num outro dilema aqui, te dou o melhor palco do mundo, melhor carreira do mundo, você perde sua família. Você quer? Você troca? Nem eu. Jamais. Então a música já não ficou nem, já ficou em terceiro, já ficou pra terceiro. Se eu te colocar mais um dilema aqui, te dou todo o palco do mundo, melhor, o maior sucesso do mundo, em troca eu quero você mudando de... Quero que você negue a sua fé. Jamais. Então já a música já foi pro quarto lugar. E se eu continuar falando, mano, você vai percebendo, você de casa aí, você mais garotão aí, você vai percebendo que, tipo, a música não é tudo pra mim. A música é uma parte de quem eu sou. Um dia você teve isso aí, eu acho que. E aí eu vou entrar no podcast de novo, voltando pra você. Um dia eu conheço você pegando busão e fazendo o que todo músico que assiste esse programa deseja fazer. Gigar. Essa palavra que eu detesto. Mas nesse programa eu tive a ousadia de falar. Contra mim mesmo. Vamos gigar. Ai, tem gente que nessa hora tá dando pulo no sofá, porque você falou com esse ar de vamos gigar. Vamos gigar. Com esse deboche. Mas assim... Você tá parecendo o Bonner. Entrevistando o Bolsonaro. Vamos gigar. Diretor, acho que eu tô com sede. Agora tem até sede, diretor. Se eu tiver uma água pra mim... Ó o Bonner aí. Sabe de uma coisa? Eu vou dizer um negócio pra você. Não, é sério. Porque... Assim... Você fez isso. Você também participou desse meio. Você chegou uma hora que você representou todos esses caras que estão assistindo. Você gigou. E você não só foi numa gig. Você fez parte de um projeto. E aí eu queria que você... Daqui pra frente eu quero que você conduza a conversa. Que foi o projeto do Rodriguinho, que você entrou num projeto de estrada. E você ficou por algum tempo. Sim. E qual foi essa expectativa? E qual foi esse momento de você perceber que... Porque você abriu mão também. Isso não era tão importante. O Cláudio, na verdade, tá respondendo... Eu sou um cara de rupturas, mano. Você já sacou, né? Eu consigo romper com igreja, com cantor, com estúdio, com pessoas. Eu tenho uma facilidade. E eu vou te falar porque eu consigo romper. Talvez seja essa a sua pergunta. Nem deixei você... Desculpa, nem deixei você terminar a pergunta. Vai, desenrola. Porque você rompe, né? Porque você rompeu com aquilo que, de repente, um monte de gente... Desculpa aí, Coca-Cola, desculpa aí. Vocês não estão. Quando vocês pagam financiar aqui o podcast. Exatamente. Aí fica, eu também tô aqui no copo. Aqui, ó. Mas vamos lá. Mano, eu acho que tem duas situações para você se mover, para você trilhar o seu caminho: por proposta e por propósito. Tem gente que se move só com proposta, Zé. Sabe quem é o cara que se move só por proposta? Quem? É aquele cara que você tromba hoje, aí você fala, e aí, mano, onde você tá? Aí ele fala, mano, eu tô trampando lá num cara do sertanejo. Passa um mês, ele fala, e aí, mano, onde você tá? Mano, sai do cara do sertanejo, eu tô no negócio do estúdio lá, cara, que eu tô abrindo lá. Proposta. Passa mais 2 meses, ele fala, mano, eu tô trampando numa igreja. Só que tudo que ele aceita fazer não leva ele pra lugar nenhum, mano. Sabe qual é o problema de se mover por proposta? A proposta te leva pro oco, pro vazio, pro nada. O propósito te realiza. Agora, quando você se move por um propósito, mano, é diferente, mano. E eu entendi que quando o ciclo acaba, quando aquilo que você está fazendo não vai te levar para onde você, a partir de então, quer ir,
Você precisa seguir. Tem cara que eu encontro e tá vivendo a mesma vida, mano. Nos últimos 15 anos. Mano, nos últimos 15 anos, muita coisa aconteceu na minha vida, mano. Eu abri estúdio, fechei estúdio, fali, fui pai, casei, viajei, voltei, gravei, abri meu estúdio de novo, mentorei. Muita coisa, tem produtos nos digitais, comecei a criar conteúdo, muita coisa aconteceu na minha vida, mano. Mas todas elas estão alinhadas a um propósito. E qual é o propósito? Esse é o problema. Muita gente não sabe pra onde quer ir, velho. E aí aquela história que a gente sempre fala. Pra quem não sabe pra onde vai, mano, qualquer caminho serve. A minha vida, as coisas ficaram muito claras, mano. É muito legal, velho, você participar de uma grande banda, tocar com artistas. Mas isso é uma parte de quem eu sou. Tá ligado? A minha vida girar em torno disso não dá, mano. E quando você entra pra atuar como sideman, a grande verdade é que você negocia as coisas que são impagáveis, mano. Quanto vale seu Natal com a sua família, Zé? Você é louco. Quanto eu tenho que te pagar pra tirar da mesa do ano novo? Quanto eu tenho que te pagar pra você não passar o aniversário de casamento com a sua esposa? Quanto vale? 500? 300? R$1.000? Quanto é? Eu não tô criticando quem faz. Não é isso. Mas eu consegui viver de música no Brasil, país de terceiro mundo, de outro jeito. Eu vi que dava. Então eu me joguei, mano, pra não ter que negociar coisas que pra mim custariam muito depois. Mano, deixa eu deixar bem claro, se essa é o que você consegue fazer, irmão, segue firme, tá tudo certo. Não tá errado, não. Vai lá ganhar seu pão, tá? Tá tudo certo. Mas eu, Cláudio Dias, CPF, eu entendi que ao longo do tempo eu adquiri uma série de competências que me permitem hoje viver de música no meu estúdio, trabalhando a hora que eu quero, com quem eu quero, conteúdo. Do jeito que eu quero, pelos valores que eu acho justo. Sacou? Mas isso por quê? Porque eu entendi que eu não posso me mover por proposta. Ou pintou uma parada para... Não, mano. Isso aí vai atrapalhar o que eu faço já. Mas aqui você vai ganhar 100 a mais. Mas vai me tirar do propósito. Tem gente que negocia o propósito por R$100 a mais. Por 1.000 a mais. Porque tá na proposta. Eu vou falar da minha área. Eu acredito muito, eu concordo com você, porque propósito é o que te define. Proposta é o que te altera. Também acho. Repito. Forte isso aí. Propósito é o que te define. Proposta é o que te altera. Por exemplo, o que eu acho muito inadequado hoje é que, por exemplo, existe propósito, um meio e o fim. Eu vou partir da premissa de que o fim é Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A esperança que é pela fé no Filho de Deus. Então, esse é o que é o fim. O propósito é que as pessoas... Então, o fim é Cristo. Quando a gente fala o fim, é que o propósito final é Cristo. Então, o propósito é o quê? É eu, como músico... A minha vida é muito simples, muito clara, né? Tá muito claro. Tudo que eu tô fazendo aqui, esse podcast, participar do Renascer Praise, produzir pessoas, é me sustentar? É. É ter o recurso? É. É conseguir me mover? É. Mas qual é o propósito? O propósito é que tudo isso aponte o Cristo. Exato. Então, quando eu aponto Cristo, o meu propósito está realizado. Está cumprido. E nesse caminho, o meio é o quê? O meio é o podcast, o meio é o Renascer Praise, e esse meio eu vou me realizando porque eu não estou no meio, eu estou no propósito. E vivendo o processo do propósito. O que acontece é que às vezes eu tô começando a ficar preocupado, é que os caras, eles estão pegando o meio e transformando numa finalidade. Um fim em si mesmo, né? Então a internet pro cara é o fim. É o final. O cara dá desculpa de falar de Cristo para que o final disso não seja Cristo, mas seja a internet. Seja a internet.
seja o engajamento. O cara dá desculpa de que música é a vida dele, porque na verdade o Cristo não está sendo apontado, mas é só a música. É. Então, nós que temos uma fé, nós precisamos entender que é o seguinte, quando Cristo é apontado, e eu falo isso com muita clareza, e é por isso que eu acho que a música para Deus, e o que é música para Deus? Música para Deus não é só letras religiosas. O que é uma vida para Deus? A vida para Deus é você fazer o que está fazendo, irmão. É você sair lá, ir para sua escola, ir para o seu estúdio, vender o seu curso, chegar em casa, honrar sua esposa, honrar sua filha. Eu vi outro dia no Instagram, você lá no brinquedo de pula-pula com as crianças. Isso aí, cara, é você estar atingindo Cristo. As pessoas vão olhar no seu Instagram, vão olhar na sua vida e falar, esse cara é de Deus. Esse cara, ele alimenta a família dele. Esse cara toca pra caramba. Só que a propósito dele é a família, é Cristo. Total. Então, quando eu faço isso, irmão, a minha música é melhor. Sacou? É. Quando eu faço isso, tudo em mim, as pessoas falam assim, quero estar, né? Que nem você falou agora, você estava tocando, aí você falou, pô, a Karen conhece meus temas. Pô, o Rod, ou às vezes... Sabe por quê? Porque tudo em você vai ser melhor, porque o teu propósito não é o tema. Não é o que você toca. O teu propósito final é o que Deus fez você ser. Você é um pai de família, você é um baita músico, mas você aponta Cristo. Sempre. Então, eu não acredito que o propósito... O que eu vejo, eu tenho uma agonia também, agora eu vou compartilhar de outra pessoa que veio aqui e falou, né? Eu tenho uma agonia dessa coisa de, hoje, eu assisto o YouTube, o cara tá fazendo live do culto. O cara tá... em tudo, ele tá diminuindo o propósito final. Eu não tô falando que você não pode fazer live no culto, pelo amor de Deus, não tô falando nada disso. É até bom fazer, né? É até bom. Mas você precisa analisar dentro de você o que isso aí tá fazendo, entendeu? Pra que serve isso aí? Eu acho que teve um momento que lá dentro daquele ônibus você falou assim, será que eu preciso ganhar esse cachê mesmo? Teve algum momento dentro desse busão que você falou assim, ué? Cara, eu vivi esse lance... Ou até algum momento dentro da igreja, na época que você também atuava... Eu vivi esse... Não, você me lembrou uma história, mano. Eu tinha uma baita vontade de fazer uma TV. Eu já tinha feito algumas televisões assim, né? Na época eu tava atuando como sideman, eu queria muito fazer Rede Globo. Na época a Globo era, né? O negócio, fazer... Aí, na semana que eu tava... horas. Pô, né? E eu tinha comentado com um amigo meu, guitarrista, eu falei, cara, a gente precisa fazer televisão, cara. Televisão que há, tá? E coincidiu do artista que a gente tava tocando fazer Altas Horas. No dia que eu falei com o meu amigo, a gente... Eu falei, é verdade. Aí você fez? Fui fazer Altas Horas. Gravamos, eu tava chegando, deslumbrado. Pô, tô fazendo Altas Horas. Só que eu vivi uma parada muito louca. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Pô, você vai, aquele negócio e tal, tipo, vou fazer televisão, que legal, pô, aí passa aquele filme na história, de onde eu saí, tô aqui e tal, e você começa a acreditar que aquilo tem aquele tamanho todo. Só que quando acabou o programa e eu saí do estúdio e fui pro estacionamento da Globo, sabe o que tinha lá? No estacionamento? O que tinha lá? Tinha um Gol quadrado 96 me esperando. Eu entrei no mesmo carro. Dei 5 partidas, porque ele nunca pegava na primeira. Peguei a mesma rua que eu fui. Caramba, quando eu cheguei em casa, ouve isso aí. Eu abri o mesmo portão. Abri a mesma geladeira. Dormi na mesma cama. Acordei no outro dia, tava tudo igual, mano. E tem muito cara que vive isso o tempo todo. Se você não entender que aquilo é um momento e que a sua vida real é a partir do momento que você sai dali, você inverte, mano, a coisa. E sabe o que é o pior? Ópio. Sabe o que é o mais louco? É que depois que eu fiz isso, eu encontrei alguns amigos e várias pessoas que falavam assim, cara, eu sabia que você ia vencer. Pô, te vi lá não sei na onde. Só que por dentro aquilo me matava, mano. Porque minha vida não tinha mudado em absolutamente nada, mano. Eu era o mesmo cara, com o mesmo Gol quadrado 96. Com o mesmo dinheiro na conta bancária. Dependendo de que tenha, por favor, tomara que tenha mais um show no final de semana. E aí cai uma ficha, bicho. Você toma uma pedrada, uma paulada na cabeça, que aí você tem que... Ou você finge que acredita que você é o que todo mundo diz que você é mesmo, ou você ouve aquilo e fala assim, puta, eu não sou isso, cara. Eu não tô tão bem assim quanto você tá falando que eu tô. A minha realidade não é aquilo ali. Saca? Eu vivi isso aí, mano. Então, em vez de eu voltar pra casa todo deslumbrado, igual
A maioria dos bobão que a gente às vezes vê, pô, você encontra o cara tá de um jeito, aí porque ele tocou com não sei quem, aí ele volta diferente, ele volta, tipo, fica lá, né? Eu fui o contrário. Eu voltei pra casa mais... E quando eu encontrava as pessoas falavam assim, pô, mas tá voando. Eu sabia que você ia vencer na vida. Eu falo, mas isso é vencer? Porque se isso for o teto, eu tô perdido. Na minha cabeça, o que passava era isso. Esse é o topo da montanha. Se for, então eu preciso procurar outra montanha. Essa daqui. Eu tô no mesmo lugar, pô. Minha vida não mudou em nada. Sabe o que é mais maluco, velho? É que hoje eu vivo realmente a vida que eu sempre sonhei em viver. E as pessoas ficam tipo, mano, onde você tá? Pô, mano, você era pra estar não sei na onde. Eu olho para as pessoas às vezes falam pra mim, você era pra estar. Aí eu fico olhando para aquilo e falo, cara, não, mano. Eu não era pra estar lá, não. É pra eu estar onde eu tô agora. E se Deus quiser, eu vou ficar lá. Fazendo música com as pessoas que eu gosto, na hora que eu quiser, do jeito, sabe? Aí você fala, Cobb, mas você se acomodou? Ter sucesso para um músico, então, em resumo, aqui, para você nos ensinar, né? O que Quem o, é, su o pelo amor de sucesso. Deus. O sucesso varia? O que é o sucesso? É pecado? Qual é essa famosa marca que todo músico almeja? O sucesso. É difícil dizer. Eu acho que porque o sucesso é relativizado, mano. Eu acho que pra cada um o sucesso é uma coisa. Mas eu posso falar do que é o sucesso pra mim. O sucesso pra mim é... Eu vejo o sucesso nas mínimas coisas, às vezes, hoje, cara. Pô, tá aqui numa noite de sexta-feira gravando um podcast, batendo um papo com você, sem a preocupação de ter que acordar amanhã às 4 horas da manhã e pegar o transporte público. Não é um sucesso? Tá aqui saber que o meu carro tá lá fora ali, que eu vou dar partida nele, não vou precisar de... Aí você fala, mas seu carro não é uma Ferrari. Mas ele me leva, me traz, ele é meu, tá pago. Eu nem preciso me preocupar com o boleto, porque já tá pago. Não, sucesso? Tem um carro quitado. Não, eu acho que o sucesso é isso. O sucesso é a paz de espírito, irmão. O sucesso é quando você sabe quem você é em Deus. E aí quando as pessoas falam que você precisa estar, você ouve e respeita. A música, às vezes, tranquilo. a música, às vezes, é um ópio. Total. A música, às vezes, ela se você não ficar ligado... Você fica preocupado com o que tá todo mundo dizendo que você deveria ser, tá ligado? Você vive o tempo todo... Em função do que os outros... E aí agora eu vou entrar acho que no assunto que é atual, e talvez um dos nossos últimos assuntos da noite, que é a música hoje nas redes sociais. Eu deixei para a última hora porque eu sei que nisso aqui, eu sei que a gente vai... Rende, né, mano? Isso rende. Mas até que ponto... E você é um cara que Deus tá te dando estratégias para que você possa financeiramente também buscar recursos nas redes sociais com a sua música. Vamos ser sinceros. Exato. A sua música, você tem criado um padrão. Eu não vou dizer fórmula, porque fórmula soa muito coach, né? Mas assim, você criou eu tenho um nicho de pessoas método que faz você, na rede social, ter bom êxito financeiro. Exato. E aí, qual é esse? Até que ponto a internet realmente ela vai fazer você ser um melhor músico? E até que ponto a internet vai fazer realmente você ser realizado naquilo ali, naquela vibe? Mano, eu escutei uma vez os caras falando que só tem poucos lugares que as pessoas são chamadas de usuários. Uau. Isso é interessante. Aonde? Usuários do metrô, usuários do Facebook. O termo usuário também é utilizado para... Pejorativamente. Né, para usuários de substâncias. Né? E na internet a gente classifica também as pessoas de duas formas, mano, esses usuários. Tem gente que tá lá para vender, para fornecer, e tem gente que tá lá para consumir, só para consumir. Então hoje é importante você decidir quem você vai ser lá. Você vai ser o cara que fica o dia inteiro consumindo. Pô, aquele especial da Netflix animal, né? Aquela parada. Sacou? Você vai ser quem? Aí você fala, mas você não consome? É claro que eu consumo. Mas eu consumo com finalidade. A internet pra mim tem alguma finalidade, tem um propósito.
Tem gente que passa o dia inteiro, velho, vendo o que o outro tá fazendo. Só por isso, só por ver, só pra matar uma curiosidade. Eu me coloco na internet como um cara que fornece conteúdo e esse conteúdo aponta para um trabalho, para um produto. Sacou? Quando eu tô tocando e falo assim, pô, legal esse timbre, pode ter certeza que lá na frente, eu não vou falar isso, mas é verdade. Não, pelo amor de Deus. Quando eu tô mostrando alguma coisa e que eu acho legal, fatalmente aquilo ali vai apontar um produto que futuramente vai ser lançado. Mas isso é extremamente inteligente, isso é extremamente produtivo. Você não está sendo, você está finalizando, você está dando finalidade a um propósito que está ali. Exato. Então na internet eu acho que tem gente que está lá para consumir. Eu acho muito ruim quando a pessoa está ali e não. É o que você falou, não está sem propósito. Está sem propósito. Tá, ele fica absorvendo tudo de qualquer coisa, de qualquer jeito, de blá, blá, blá. Ele fica consumindo. Só que essa parada ela é viciante, ela vicia, né? E não te leva a nada. Eu tenho muito cuidado com isso. Qual é a forma que eu me coloco na internet? Como usuário ou como cara que fornece? A gente tem que fornecer alguma coisa, mano. Senão a internet só vai roubar seu tempo, sua saúde mental, seu equilíbrio, sua paz de espírito. A internet é ótima, Qual a mano. parcela de importância que tem a internet hoje para um músico? Mano, sendo bem sincero com você, eu acho que 100%. 100%, Cláudio? 100%. 100% porque, mano, você hoje estuda música sem internet? Não. Você divulga a sua música sem internet? Não. Você compartilha a sua música sem internet? Não. Tudo você faz utilizando por meio da internet. Então, não estar na internet, eu não vejo a possibilidade de hoje, de 2022, um cara falar assim, vou seguir minha música sem internet. Eu arrisco dizer que é 100% importante você estar na internet. Seja para estudar, seja para divulgar, seja para vender sua música. Não existe, acho que não tem como. Não tem, eu concordo com você. E eu acho que é por isso que eu vou fazer agora o leque de perguntar pra você, porque você é um cara que tem... Eu até queria que você falasse agora. Hoje você alcança uma gama maior de público pela sua mente, de entender que a internet é esse 100%. Você, inclusive, é inovador em muitas coisas. Eu queria que você falasse muitas coisas que Deus te deu como estratégia para que você até pudesse ter uma forma mais rentável de ser um músico na internet. Exato. Como é que nasce Exato. isso aí? Cara, eu tenho alguns produtos no digital, que é a minha mentoria. Essa é uma delas, né? O que é essa mentoria? Às vezes a palavra mentoria geralmente se confunde muito com aulas, né? Aulas de teclado e mentoria. A mentoria e a aulas de teclado eu acho que é diferente, por quê? Porque a mentoria, mano, eu acho que você personaliza uma forma de atendimento para uma pessoa. Você acompanha essa pessoa, aí você conduz essa pessoa como indivíduo. Então não é um programa pronto em que você distribui para todas as pessoas. Não, porque as pessoas elas têm necessidades e times diferentes de aprendizado. Então a partir do momento que eu paro para atender você, eu sei quem você é, qual é a tua história, aonde você está agora, o que você deixou para trás, qual é o teu estilo de vida. Até o estilo de vida influencia na forma de aprendizado, mano. Olha. Tem cara que às vezes ele trabalha em 3 empregos, cara. E ele tem filho, vai, e ele tem 2 horas por semana para estudar. E é preciso... Só que ele quer estudar. É onde entra a mentoria. E a mentoria você consegue fazer a leitura desse cara e falar assim, bom, não adianta eu fazer uma aula em que eu entregue 1 mês de curso, sendo que ele tem 2 horas por semana. E você acaba atuando isso aí na semana quantas vezes? Esse tipo de... A gente faz um encontro, mas o diferencial da mentoria é que o cara tem acesso a mim sempre que ele precisar. Então a gente se fala. Os alunos da mentoria, eles têm acesso a mim. Eles têm acesso ao meu WhatsApp. Então eles estão estudando lá e falam assim, Você parou de usar Telegram para isso? Isso aí chamava o Telegram aqui. O Telegram também é uma ocupava também, essa Telegram, mas eu utilizo o isso, WhatsApp mesmo. Eu utilizo o WhatsApp. Mas o Telegram é uma... Então o aluno, eu não tenho um compromisso com o aluno só naquele dia da aula. Não, se ele estiver num dia estudando e me chamar e eu tiver Você como desenrola. responder, eu vou atender ele, vou falar assim, e aí, cara, qual é o teu problema? Você tá bem? O que você tá precisando? Perfeito. Se eu estiver perto do teclado, eu vou mostrar, vou tirar a dúvida dele. Então é um trabalho contínuo de acompanhamento da pessoa. É diferente daquele lance do formato da aula, então, aquele roteirinho, tal, aquela coisa maçante. Então eu faço esse trabalho de mentoria
Eu tenho alguns produtos no digital também. Um deles é a Mega Coletânea. Isso que eu queria que você falasse. A Mega Isso Coletânea é é o maravilhoso. seguinte, Isso aí é. maravilhoso. A Mega Coletânea veio de uma necessidade minha primeiro. Eu trabalhava não, né? Eu tocava numa igreja em que eu fazia direção musical. Você acabava fazendo as coisas. E eu acabei, por uma necessidade de musical, colocando loops e beats para padronizar os andamentos das músicas. Tinha muita reclamação de, tipo, a música ficou lenta, a música ficou rápida. Então o que eu fiz? Eu falei assim, não, peraí, vou colocar uns beats, uns loops, porque aí fica organizado, toda vez que eu tocar a música, pelo menos o andamento vai estar seguro. Vai estar padrão. Só que como eu compartilhava, né, os vídeos dessa igreja, as pessoas começaram a me pedir. E aí a ficha caiu para mim. Falei, cara, isso é uma coisa que vai ser útil não só para mim, mas para muita gente. Então, lá atrás, eu criei um pack com mais de 700 arquivos de áudio, divididos em sessão, onde eu disponibilizo uma série de beats e loops com estilos diferentes e andamentos. Lá você vai encontrar trap, rap, funk, worship, rock, tudo que você imaginar. Tem lá dentro, lá no valor acessível legal pra caramba. Então, é a Mega Coletânea, que é um dos meus produtos. E tem mais uma coisa que veio esse ano, que é uma outra necessidade que a galera me pedia muito. Cara, que timbre é esse? Como é que você juntou esse com esse? Eu também tenho esse teclado. Eu uso teclados da Yamaha e tal. Enfim, não vou fazer comercial da Yamaha, porque a Yamaha não me dá nada. Mas, enfim, eu usava, né, o teclado de uma forma bem assim, pessoal. Na forma de organizar as coisas do jeito que eu uso. E isso despertava muita curiosidade, tanto do timbre como a forma de uso. Então, no teclado você pode programar e disponibilizar essa programação para que a pessoa tenha o seu teclado no teclado dela. Você é louco. Entendeu? Então, através de um arquivo... Essa sacada aí é maravilhosa. Através de um arquivo que você pode mandar para a pessoa, ela pode inserir esse arquivo, o teclado vai ler e automaticamente ele vai abrir... Não é todo teclado, né? Por exemplo, essa marca que você trabalha aqui... O Nord não te dá essa possibilidade. Não, sim. É um negócio muito comum. É verdade. E esse insight eu tive, eu falei assim, peraí, eu acho que eu vou disponibilizar isso aí pra galera. Essa programação. Mas é interessante falar disso. Eu não vendo timbres. O timbre é um plus, é um bônus, né? Mas eu não acho interessante eu vender timbres. Eu quero que a pessoa tenha a programação. Aí eu vou te falar qual a diferença do timbre e da programação. Isso que eu ia te perguntar agora. Por que eu não acho interessante vender o timbre? Porque o timbre é pessoal. O timbre é a forma, sua característica de entregar o som. Então tem gente que vai ter um ouvido... O que você faz quando você fala programação? A programação é a organização de como vai funcionar o uso dos timbres. Então, eu quero deixar esse piano aqui. Você ensina a pessoa a falar assim, ó, a programação para chegar nesse som. Não, eu nem ensino, irmão. O cara só vai espetar o pendrive e a programação já vai abrir no teclado dele. É um passo à frente disso aí. Eu não preciso nem ensinar. O cara só vai espetar, já vai vir pronto e o cara já vai abrindo, já vai tudo acontecendo. Então, as programações para alguns teclados, né? Vai aparecer aqui também a programação. É isso a aí. Mega Coletânea, editor, Mega por Coletânea, favor, editor. Mega Coletânea, as programações. É isso aí. E o meu trabalho também como... Eu não vou falar produtor musical, né, mano? Não posso falar. Não, todo mundo não. Eu acho que eu sou o único cara que não sou. Nós dois, né? Nós somos os únicos que não são produtores. Nem multi-instrumentistas. Nem multi-instrumentistas. Misericórdia. Todo mundo é produtor musical. Ninguém quer ser mais o tecladista, o violonista. Não. Só tecladista não vale. Tem que ser produtor musical. Não, mas aí, a gente trabalha em produção musical, faço arranjos também, que é uma coisa que eu amo fazer. Inclusive, eu vou sair daqui agora para mais uma madrugada de trabalho. Você tá ligado que o meu horário agora, né? Tá começando. O meu tá quase. Eu percebi que você tá indo, eu tô começando, né? O Rod já falou, eu falei, não, Rod, não venha. Eu tenho horário que eu já começa a desligar, né? Já desligo. Eu eu tô virando tiozinho mesmo, mas faz parte. Mas é isso aí, velho. São os trabalhos que eu tenho, trabalho de produção musical também, enfim, eu amo fazer tudo isso. Eu acho que eu queria... É um monte de coisa, né, velho? Não, acho que faltou muita coisa. Você vai ver, quando a gente foi editar esse podcast, também que a gente falou bastante coisa, falou da sua carreira, a gente falou daquilo que foi a sua experiência no propósito e tudo. Muita coisa. E acabou também falando de áreas técnicas. Eu acho que muita coisa
povo queria saber, mas sempre falta. Não vai. É uma oportunidade de você voltar e a gente fazer. Você vai... E antes de a gente finalizar esse podcast, eu vou te convidar para você fazer o teu som. Já programei isso com você. Vocês vão ver. A gente vai terminar isso aqui com o super som do Cláudio Dias. Bora fazer mais um. Fica ligado aqui, porque, olha, tem muito assunto para você. Cláudio, eu quero te agradecer por você ter se desprendido, estar aqui com a gente. É muito conhecimento. E eu quero te agradecer pela pessoa que você é, pela contribuição na música que você tem feito. Amém. Obrigado. Eu acho que você... são algumas pessoas que eu ouço falar muito, quando eu ouço falar de você e de outros caras amigos meus, as pessoas falam, pô, esse cara contribuiu muito. Eu acho que uma coisa que a gente pode deixar nessa vida e pode ter orgulho, não é o dinheiro, não é isso, aquilo, é você interferir na vida das pessoas, né? A gente estava conversando uma resenha agora, em off da gente, e que você falou, bicho, eu tô muito feliz por essa pessoa que ele assimilou o que eu ensinei. Exato. Eu acho que isso aí é o maior cachê que existe para um músico, é quando você pega alguém e você percebeu que aquele alguém virou alguma coisa, tocou, cantou, fez uma parada porque você interferiu na vida dela. A gente acaba sendo agente de transformação, né, mano? Se a gente faz a coisa do jeito certo. Isso aí não tem o que... Então você pode terminar esse podcast com essa certeza que você interferiu na minha vida, interferiu na vida de muitos, mano. Privilégio. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Fica ligado. Faz seu convite. Deixa uma palavra aí pra todo mundo. Uma palavra assim, tipo assim, o que você pode fazer pra você viver bem como músico? Ou qual é o segredo? Qual é a chave pra isso aí? A primeira coisa é que não existe a chave, não existe segredo, mano. Mas a primeira coisa é o que a gente falou no começo do podcast. Tem um propósito. Tem um propósito. Se você não tem, você precisa adquirir o propósito. Né? Eu acho que eu vou resumir o lance todo nisso. É você saber qual é o teu propósito, por que você faz isso. Qual é o teu agente de transformação para as pessoas que vão te ouvir, para as pessoas que você vai encontrar durante o caminho. Vai ter não, vai ter quedas. Isso não te define. É importante dizer isso também, né, mano? O sucesso, a alegria, ela não vai ser sempre. As tristezas também não vão ser sempre. É o processo, é o caminho. Mas tem um propósito. Siga. Vamos pra cima. Você ouviu aí, você ficou ligado. Nós tivemos aqui nesse programa especial. Ele vai me zoar até acabar esse programa. Mas esse programa é muito especial. Eu sei que ele. Ó, fica ligado. Eu vou assistir o próximo. Se você falar que esse programa é especial, eu vou ser o primeiro a comentar. Não é! Ó, clica. Eu só não vou falar de arrasta pra cima. Clica em curtir. Segue meu canal, se você não segue. Segue o canal do Cláudio. É isso aí, Cláudio Dias, né? No YouTube, no Instagram, Facebook. Como é que é o seu nick lá? Cláudio Dias também. Todos são Cláudio Dias. Vai ficar aqui. Deus abençoe. Valeu. Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto. You